Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Ele, Deus, está velado em um homem, como ele sempre foi velado. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo ânimo, tendo o mesmo amor, sentindo uma mesma coisa. Sinos do Evangelho, conjunto da fé cantando em momentos do tabernáculo da fé. Som ele diz, vai a Cristo Jesus.
Ele, Deus, está velado. Isto quer dizer escondido em um homem, como ele sempre foi velado. Eles não podiam compreender que Deus estava velado em um homem. Ouvintes, a maneira que Deus encontrou para não ser conhecido pelo homem intelectual foi a simplicidade. Um grande general do Exército Brasileiro, ele é autor de uma enciclopédia de física, mecânica, e em uma das suas ilustrações, das suas páginas, ele revelou uma revelação tremenda na lei, que ele estuda, que ele escreve, que ele ensina. Que Deus não pode ser uma unidade composta. Ele mostra pela física que a unidade composta é imperfeita. Veja só, um general do exército que não alega ser um salvador de almas, um pregador de Deus, pregador do Evangelho. Dá uma lição desta para o mundo. A física mostra que a unidade composta não tem como ser perfeita, por mais que esteja sincronizada. A sincronização não quer dizer perfeição. A perfeição, nesse caso, é relativa. Então ele mostra que Deus, a divindade Pai, Filho e Espírito Santo, é uma unidade simples. Por isso essa é perfeita em absoluto. Ou seja, absolutamente perfeita. Não é perfeição relativa. Esse general tem um lugar diante de Deus. Porque um dos maiores insultos que Deus recebe desde o Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, foi essa impregnação na mente de 3 pessoas distintas, qualificando Deus de primeira, de segunda e de terceira, qualificando Jesus como segunda pessoa, sendo que Deus estava velado naquele corpo humano, sendo o próprio sangue de Deus. Você vê aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, o próprio sangue de Deus. Deus não podia sangrar como espírito que é e que enche os céus e a terra. Para tanto ele se fez homem. Agora, o profeta de Deus para esta era encabeçou, isto é, o Espírito Santo através dele, encabeçou a série da revelação dos 7 selos do Apocalipse, com a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. Sem dúvida alguma, é como a Bíblia diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Veja aí 1 Coríntios capítulo 2. Carta de São Paulo. O sábio São Paulo. Agora, a melhor maneira que Deus
encontrou para se esconder do pseudo-intelectual, do estudioso, do homem que estuda a Deus, veja só, foi esta: se revelar em simplicidade. Não existe nenhum homem usado por Deus na terra que não tenha sido simples. O soberbo, o orgulhoso, o vaidoso, o inchado, não é usado legitimamente por Deus. Nunca um mensageiro cheio da graça, muito menos para um evento de Deus, foi homem intelectual. Os grandes profetas, os grandes apóstolos, esses sim, grandes para quem? Para os simples. Por isso Jesus recomenda: seja simples como a pomba. Simples. Ela não tem por que sustentar nenhuma vaidade. O que ela tem lhe é próprio. Começando que ela não tem fel, porque não ingere coisas que fermentam e que possam lhe causar mal, e que necessita do amargo para ser digerido. Com razão, a pomba é tomada como o símbolo do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado por João, ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar, em quem me comprazo. E logo o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, não em forma de uma terceira pessoa. A revelação desmascara essa farsa que vem desde o Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Razão pela qual a serpente odeia esta mensagem, odeia este mensageiro, odeia os seus mensageiros. Não por dignidade, reconhecendo a minha indignidade, como abortivo estou entre eles. Ele está velado em um homem, como ele sempre foi velado. Quem não pode ver Cristo, não pode ver Cristo nos outros, não pode ver Cristo nunca em si mesmo. Sara não viu nada que fosse possível alimentar a sua razão, seu bom senso, do que ela estava ouvindo ali de Eloi para Abraão, seu marido. Mas depois de 25 anos que ela ouviu isto, ela abraçou um filho dela, gerado no seu ventre pelo seu próprio esposo, Abraão. Ah, que grandeza! Você deveria sentir um impulso muito grande para aceitar a voz
de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem, conhecem a minha voz. Elas sabem que isto não é falso, que não é um mistificador, um burlador, que não é uma seita, que não é uma heresia, mas que é uma voz que ela conhece. A alma da ovelha conhece essa voz, conhece essa mensagem. Ela não tem que conhecer o homem, mas o que está no homem, o que o homem fala, o que o homem transmite. As ovelhas de Jesus formam esse corpo místico que não é entendido pelo mundo natural, a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. É composta de ovelhas, porque a ovelha conhece a voz do pastor. É o caso daqueles 2 pastores em questão, por causa de uma ovelha. Foram parar no juiz. E o juiz, na sabedoria de Salomão, depois de um dizer é minha, não é minha, ele disse: deixa a ovelha aqui. Virou para um e disse assim: vai lá para fora. A ovelha é sua? Ele disse: é. É sim, senhor. Meritíssimo, ela é minha ovelha. Então vamos ver. Vá até lá fora e chame-a. Ele foi lá e chamou, inventou o nome lá. Ela não deu nem atenção. Mas quando o juiz disse: agora vai você, a ovelha é sua, ele afirmou: seguramente é minha ovelha, e ela conhece a minha voz, senhor meritíssimo. Então vai lá fora e chama a ovelha. Ele acabou de chamar a ovelha, tirou um balido e foi a trotes a seu encontro. O outro tinha que receber cadeia, na verdade. Ladrão. Não foi o que Jesus disse em São João, capítulo 10? Essa é a natureza que compõe a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela escala 7 degraus: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Ora, se Cristo, Deus, o próprio Deus velado no Senhor Jesus Cristo, não foi visto, não foi reconhecido pelo mundo religioso, pelos teólogos de então, você espera que este mundo de hoje vai discernir o corpo do Senhor, vendo Cristo em você? Não, ele já escondeu em você, para que eles não vejam. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. É tão bom você conviver com eleitos e saber de suas fraquezas, de seus problemas, de coisas contundentes.
E de repente você diz assim: nada pode misturar a sua eleição. Não temos nenhuma base para dizer que ela não é uma eleita, que ele não é um eleito de Deus. Deus estava escondido em um templo humano. E São Paulo disse: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo. Tenha bastante cuidado, por favor. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está aqui na terra. Não há um evento entre o Pentecostes e a aparição do Senhor Jesus nos ares ao encontro de sua noiva. Não! É Ele próprio. Nós temos como testemunho uma nuvem que forma o rosto de Cristo. Fotografada nos Estados Unidos, comprovada pelo FBI. Nós temos a coluna de fogo fotografada. Mas isso não quer dizer que foi a descida do corpo físico de Jesus. Ela é formada pelos 7 anjos que manifestam a imagem do Senhor Jesus Cristo através das 7 eras. Não vai aqui nenhuma complicação, a não ser para os cegos, aos quais foram escondidas estas profundidades. Deus estava em um templo humano. Tenha cuidado. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O diabo está atuando, matando, roubando, mistificando, destruindo, através de corpos humanos. O Espírito Santo está sendo Deus na terra, através de corpos humanos, através de homem, através de mulher, através dessas pobres vítimas infantis ainda, que têm que enfrentar esta arena chamada escola, o grande mal necessário, que violenta os princípios sagrados que uma pobre criança recebe em casa. Geração maldita, você será queimada, assim diz o Senhor. Porque você amontoou doutores para si, conforme suas próprias concupiscências. Mas graças a Deus, que você percebe que está falando a eleitos, a filhos de Deus, que dizem amém a esta verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém.